Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nossa quarta aula do nosso curso básico de SQL começando. Bom, na aula de hoje a gente vai adicionar a chave primária na tabela de produtos. Então, a gente já criou a nossa tabela de produtos, já populou, já aprendeu a inserir registros, atualizar, remover e agora a gente vai adicionar a chave primária nessa tabela. Bom, antes da gente adicionar uma chave primária, a gente precisa entender o que é a chave primária. Então, a gente vai estar vendo um pouquinho aqui da parte teórica da chave primária. Uma chave primária é um campo ou uma combinação de campos que define exclusivamente um registro. Tá? Nenhum dos campos que compõem a chave primária podem ser nulos, a gente vai estar vendo isso na prática, como que funciona, e uma tabela possui uma única chave primária. Bom, pois bem, como que eu crio uma chave primária? Bom, tem duas formas, tá? A primeira é quando a gente já está criando a tabela. Então, estou criando lá minha tabelinha de produtos, eu já falo que o ID ele é a minha chave primária. Então, eu destaquei aí ó, que a gente coloca a instrução primary key na frente do campo que eu quero estar colocando, definindo como a chave primária. O segundo cenário é quando a tabela já existe e eu quero definir um campo dessa tabela como chave primária, que é provavelmente o nosso cenário, né? A gente já criou a tabela produtos na aula passada, nas aulas anteriores, então a gente precisa alterar essa tabela para ela estar recebendo, definindo o ID como chave primária. Então, nesse caso, eu preciso do comando de alter table, porque eu vou fazer uma alteração nessa tabela e adicionar uma constraint. O SQL ele permite uma série de constraints, tá? De constraints, e no caso a primary key é uma dessas constraints. Então a gente faz um alter table, no caso tabela de products, add constraint, adiciono o nome aqui da minha constraint. Uma boa prática é sempre eu colocar o nome da minha tabela, underscore e a abreviação daquela constraint. Então, no caso aqui, eu estou criando uma constraint de chave primária, então eu estou colocando products underscore pk, tá? De primary key. E aí eu coloco qual que é a constraint. No caso, primary key, abro parênteses, passo qual que é o campo, que é a chave primária, fecho parênteses, ponto e vírgula, e está criado a minha chave primária. Tá? Então, um ponto de atenção aqui, sempre que você tem uma instrução SQL, tá? É recomendado que você coloque ponto e vírgula no final da instrução. Bom, vamos lá. Como que eu removo uma chave primária? E aí a gente faz o inverso do add constraint, a gente faz o drop constraint. Tá? Então, alter table, o nome da minha tabela, faço o drop constraint daquela constraint que eu criei, que representa a chave primária. No caso aqui, a gente está falando de chave primária, tá? Mas poderia ser qualquer outra constraint. Então, a gente usa esse comando aí. Passo ao drop constraint e a constraint que eu quero, o nome da constraint que eu quero estar apagando. Bom, legal. Existem dois tipos de chave primária, tá? A gente pode definir ela como uma natural key ou uma surrogate key. Qual que é a diferença? Bom, então eu trouxe um exemplo aqui da tabela de persons. Então imagina no nosso caso aqui no Brasil, temos o CPF, que identifica cada pessoa no país como sendo um número único, tá? Não existem dois CPFs iguais. Então, eu posso estar definindo, utilizando essa informação, esse campo, como a chave primária da minha tabela. Essa é uma chave natural. Por quê? Porque é um campo que ele já compõe ali a minha tabela de persons. De qualquer forma, tá? Esse campo ele já ia existir na minha chave, na minha tabela de persons. Então, ele pode estar assumindo ali a condição de chave primária, porque ele é um identificador único. Então, esse é o natural key. E temos o surrogate key. Tá? O que é o surrogate key? É uma chave, vamos dizer, não natural, né? É o contrário do natural. Ou seja, eu crio uma chave artificial ali para identificar um registro da minha tabela. Então, no caso da tabela de products, a gente não tem ali um campo que pode assumir como chave de identificação único. O name pode acontecer de ter duplicado, description, category e assim por diante. Tá? Então, eu crio um campo chamado ID e
defino esse cara como a minha chave primária, ou seja, ele é um campo que, em termos de contexto de negócio, ele não tem utilidade, mas ele é utilizado aí como um identificador. Então, eu assumo que vai ter números incrementais ali que não se repetem, que identificam cada produto na minha tabela. Tá? Então, esse é o Surrogate Key. Bom, em termos de vida real, né? Na prática, do dia a dia, tá? O que é mais utilizado, Natural ou Surrogate Key? Bom, de acordo com minhas experiências, mais de 10 anos trabalhando aí com desenvolvimento de software, eu posso afirmar para vocês que na esmagadora maioria das vezes a gente usa uma Surrogate Key. Tá? Então, a gente cria um ID lá, que na maioria das vezes ele é autopopulado, ele é preenchido automaticamente por um objeto do banco de dados chamado sequence. Eu não vou estar mostrando isso nesse curso, tá? É um pouquinho mais avançado, mas dei uma pesquisada sobre sequence, é muito interessante e muito utilizado no dia a dia. Tá? Então, só para trazer aqui para vocês o que de fato é utilizado no dia a dia. Então, vocês vão encontrar na maioria das vezes aí uma Surrogate Key. Bom, agora que sabemos a teoria, vamos lá para a prática, para o nosso PGAdmin, para ver como que a gente adiciona uma chave primária na nossa tabela de produtos. Bom, estamos aqui então no nosso PGAdmin, que a gente já tanto conhece. Tá? Temos aqui o nosso banco de dados My E-Commerce, que já foi criado, as nossas tabelas, no caso só temos uma tabela ainda, a tabela de Products, com suas colunas. Tá? Vou dar até um refresh aqui para garantir que a gente está com a versão mais atualizada. E repara aqui, ó, nesse carinha chamado Constraints, ele está 0, ou seja, não existe nenhuma constraint ainda nessa tabela de produtos. Então, vou abrir aqui o painel do MySQL, desculpa. Tá? Vou dar um zoom aqui, vamos ver, está um tamanho bom. Então, vamos adicionar a nossa chave primária na tabela de produtos. Antes disso, eu vou até voltar aqui. Ó. Antes disso, eu quero fazer o seguinte. Vou clicar com o botão direito aqui, Scripts, e vou pedir um script de Insert. Tá? Vou aumentar aqui. Ó. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar aqui a nossa tabela de produtos. Select from Products, a gente aprendeu isso. Vamos executar aqui, tá? E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou adicionar um outro registro aqui com identificador 6. Tá? Então, vou vir aqui, ó. Vou adicionar aqui uma bicicleta do tipo uma bicicleta MTB Aro 29, igual a essa que a gente tem. Ela também é da categoria aqui de esporte. Ela possui aqui, vou colocar um valor diferente, 1450,60. Que é ponto ao invés de vírgula, e ele está em estoque. Vou colocar true. Bom, beleza. Tá? Vou selecionar essa instrução, a gente já conhece ela. Legal, inseriu, vamos verificar aqui. Então, temos duas bicicletas, né? Dois caras com identificador 6. Então, isso é um problema. Por quê? Porque, por exemplo, imagina que eu falo o seguinte, ó, remova, tá, o produto com identificador 6. Eu estou falando de qual aqui? Do que custa 1.360 ou do que custa 1.450? Tá? Então, quando eu não tenho um identificador único, uma chave primária, isso se torna um problema, porque eu não consigo garantir a consistência do dado, a consistência da informação. Eu não garanto que vai existir somente um registro com aquele ID. Então, a chave primária, o grande objetivo dela é garantir essa consistência, que quando eu estiver falando, ó, busca tal informação com essa chave primária, eu garanto que só existe uma informação. Tá? Então, eu fiz isso para mostrar para vocês que quando a gente não tem uma chave primária, a gente não consegue garantir esse tipo de duplicidade de dado. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai apagar esse registro, tá? Eu preciso apagar ele aqui, delete from products, onde a ID é igual a 6. Então, ele vai estar removendo os dois. Tá? Eu preciso porque, como eu vou estar criando a chave primária, se eu tiver informação duplicada, ele vai dar erro na hora de criar essa chave primária. Então, vamos lá. Alter table, products, tá? Vou fazer o quê? Vou adicionar uma constraint, add constraint. O padrão, boa prática, é o nome da tabela, underscore, abreviação da constraint, PK, né? Primary key. Então, vou criar uma, colocar em minúsculo tudo aqui, criar uma primary key.
E qual que é o campo dessa chave primária? Bom, no nosso caso é o ID. Ponto e vírgula, e só mandar executar aqui. Maravilha, ele criou agora, tá, a nossa chave primária. Vamos mandar executar aqui, não mudou nada, claro, simplesmente uma constraint que foi adicionada ali. Se a gente voltar aqui, ó, e mandar dar um refresh, ele pegar, atualizar os objetos, foi criado o quê? Uma constraint do tipo primary key. Ele mostra até a instrução, igualzinho a instrução que a gente utilizou para criar essa constraint, tá? Então agora a gente garante o quê? Que não existirá dois produtos com o mesmo ID. Vamos testar isso então na prática para ver se funciona? Bom, vamos mandar inserir aqui novamente esse cara, tá? Então legal, vamos confirmar aqui. Então temos agora a bicicleta aqui com um identificador 6. Vamos tentar inserir novamente essa bicicleta. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Agora ele retorna um erro para a gente. Por quê? Duplicate key value violates unique constraint products PK. Ou seja, eu estou tentando, tá, violar uma restrição de chave primária, na qual não podem existir mais de um registro com o mesmo ID. Se eu tentar inserir essa mesma bicicleta aqui com o ID 7, ele vai deixar, tá? Por quê? Porque não existe nenhum cara ainda com o ID 7. Então vamos consultar aqui, ó. E aí sim, ele deixou inserir, tá, a bicicleta com o ID 7. Então agora fica muito mais fácil, né? Quando eu quero apagar, eu falo, ó, apaga a bicicleta de ID 7. Então, eu estou especificando e tenho certeza que vai remover somente aquela informação. Procura aqui novamente, ó, ele removeu somente aquela com o ID 7, tá? Bom, outra coisa, tá, que esqueci de comentar, mas estava lá no slide, é uma boa prática usar uma chave primária na qual o campo seja do tipo numérico. Por quê? Porque quando a gente tem muitos registros, quando a gente está falando aí de milhões de registros, a busca ela é muito mais rápida, tá? Porque a indexação é muito mais rápida num tipo inteiro do que num tipo textual. Então, por mais que eu dê o exemplo lá do CPF em persons, provavelmente na vida real a gente criaria um ID numérico, tá? Preenchido aí, populado por uma sequence, porque seria muito mais rápido a gente fazer a busca sobre um campo do tipo inteiro do que um campo textual, tá bom? Bom, pessoal, então esse é o conceito da chave primária, tá? Conforme a gente vai criando as próximas tabelas do nosso curso aqui, a gente vai voltar aqui reforçando mais esse assunto, mas esse é o conceito da chave primária, espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida deixa nos comentários e até a próxima aula.